Voltamos, meus queridos! Sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, a gente está conversando com vocês sobre a organizando a diversidade dos seres vivos. Especificamente, hoje a gente está falando sobre classificação filogenética, tá? Eu deixei um exercício para vocês no primeiro tempo, né? A gente vai responder agora com mais calma, tá? Esse exercício e eu quero participação. Vi participação do pessoal de Palmeiras, show de bola. A gente vai de novo fazer a leitura com mais calma e atenção, tá? Para que a gente não possa errar essa questão, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, dois animais, A e B, pertencem a diferentes famílias de uma mesma ordem. Tá? Então, olha só, a dica para responder essa questão é lembrar da nossa mnemônica chamada reficofage. O que é isso, professor? Reficofage, tá? É uma forma da gente lembrar os grupos taxonômicos, tá? Que a gente tem na biologia, tá? Ele está, não pode mudar a ordem, tem que ser nessa ordem. Para quê? Para a gente lembrar quem é o mais geral, certo? Ou seja, tem menos semelhanças, mas está dentro do mesmo grupo, tá? Até chegar ao mais específico, ou seja, tem mais semelhanças, tá? Então, ó, perto do Ré, a gente tem menos semelhança. Perto do E, a gente vai ter mais semelhança, certo? Beleza? Então, bora nós. Dois animais, A e B, pertencem a diferentes famílias. Família, certo? De uma mesma ordem. Olha só, então, A e B pertencem à mesma ordem, ok? Beleza, A e B pertencem a uma só ordem. Outros dois animais, C e D, pertencem a ordens diferentes. Olha só, A e B está dentro de uma ordem só. Agora, C e D pertencem a ordens diferentes, certo? Espera-se encontrar maior quantidade de semelhança entre os animais A e B ou entre os animais C e D? Justifique sua resposta. O que está acontecendo aí? Qual é a relação que a gente tem entre A e B, C e D? Tá? Eles dois, a gente tem o mesmo grupo que foi apresentado para a gente. Qual é o grupo que eles dois são apresentados para a gente? A ordem. Tá? Então, enquanto A e B está todo mundo dentro da mesma ordem, ou seja, todo mundo é parecido, tá? C e D não. Certo? C e D não é. C e D eles estão diferentes. Eles estão na mesma classe, mas a classe, ó, é superior. Ela não é inferior. Ela é superior, é um grupo maior. E se ele é um grupo maior, ele está mais perto da menos semelhança entre os indivíduos. Tá? Beleza? Então, fazendo essa perspectiva, vamos resolver. Olha lá, ó. Classe é um grupo maiorzão. Olha lá como é que a gente resolve essa questão, ó. Classe, a gente faz circular, ó. Classe é o maior grupo. Beleza? Dentro da classe, eu posso ter um grupo de ordem, eu posso ter dois grupos de ordem, eu posso ter três grupos de ordem. Tá? Tá aqui. Ordem. Esse cinza aqui, ó, é o grupo das ordens. Certo? E dentro da ordem, a gente pode ter uma, duas, três, várias famílias ou uma só, família. Então, a família está dentro. Quanto mais estiver dentro o nosso conjunto, tá? Mais semelhanças a gente vai ter. E aí, vocês mantêm essa resposta aí com vocês? Classe é uma categoria taxonômica mais abrangente que ordem. Assim, animais A e B pertencem à mesma ordem, apresentam mais semelhanças entre si do que os animais C e D, que pertencem à mesma classe.
tá? Então, a pergunta é, espera-se encontrar maior quantidade de semelhanças entre os animais A e B ou entre os animais C e D? A resposta de vocês tem que ser entre os animais A e B de bola, certo? E o porquê? Porque eles estão dentro da mesma ordem, que é um grupo taxonômico mais específico ou com mais semelhanças do que a classe, certo? Vamos avançar. Sistemática, tá? Então, o que é essa sistemática, galera? Sistemática é a classificação biológica que faz parte do ramo da biologia que estuda comparativamente. Ó. Então, sim, a gente faz comparações, galera, certo? A gente está comparando o tempo todo as características pertinentes e existentes entre os organismos vivos. Os principais objetivos da sistemática são A. 1. Compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica. Esse também é o objetivo do ramo da biologia, conhecido como evolução. Ah, professor, então tem uma relação direta, classificação com evolução? Sim. 2, segundo objetivo, estabelecer critérios para classificar a biodiversidade biológica. Professor, mas não já foi pré-estabelecido que esses critérios utilizam as bases da evolução? Sim, mas aí a ciência, ela não é absoluta. A ciência, ela não é pronta e acabada. À medida que a gente avança no nosso conhecimento científico, a gente pode descobrir coisas novas, certo? A gente pode desenvolver uma tecnologia nova e entender o mundo de uma forma diferente, certo? Da mesma forma que lá no passado, os primeiros cientistas, eles não classificavam seres vivos com base nos critérios da filogenética. Eles classificavam com base nos critérios morfológicos. Até hoje, a gente anda mexendo muito na classificação dos indivíduos. Por quê? Porque a gente ainda bebe, certo? Dos livros clássicos de cientistas que se classificavam apenas com os caracteres morfológicos. Aí vem o cientista de hoje, tá? Vai lá no campo, lá no interior de Uruçuí, coleta uma planta, e aí quando descobre que aquela planta, né, vai lá nos livros clássicos do Linneu, do Márcios, né? E eles vão dizer lá, olha, essa planta aqui é a planta tal. Aí quando vai fazer a análise genética, a análise molecular, vai entender que aquele grupo ele não é tão perto assim. Sim, tem análise molecular, tem análise genética ali. Então, sim, não é só olhando para a evolução, será que esse veio dali? Não, a gente também faz uma análise molecular, uma análise de similaridade entre os indivíduos, tá? São testes que são feitos também. Sim, a morfologia ela não foi esquecida. Ela continua sendo analisada e ela é o fator de critério para a separação de alguns grupos que podem, porventura, ter dúvidas, tá bom? Terceira característica, o terceiro objetivo, desculpa, de fato, catalogar a diversidade biológica, desenvolvendo descrições, olha só que interessante aqui, ó, desenvolvendo descrições completas e guias de identificação, e guias de identificação, ó a palavrinha diferente, tá? Catalogar é classificar, certo? Então, você vai lá na natureza e descobre uma aranha nova, completamente nova, que ninguém nunca descreveu na vida. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma publicação, você vai publicar um artigo científico fazendo esse relato, tá? Então, foi descoberta uma nova espécie de aranha no mundo, tá? Então, primeira coisa, para eu saber que é uma nova espécie, eu preciso me recorrer à literatura, né? A um livro, que não é um livro não, tá? Mas eu preciso me recorrer às fontes, tá? Para saber se aquela espécie, de fato, ela é uma espécie nova, que ninguém nunca viu na vida, tá? E aí, beleza. Fui atrás disso, provei que aquela espécie ela não é nova, tá? Com base em quê? Na literatura. A literatura vai me descrever as espécies que a gente conhece, descreve bem direitinho, tá? Se tem pelo, se não tem pelo, tamanho, a forma, a cara, certo? O que tiver possível a descrição
ela é sucinta, tá? Descobri uma espécie nova. Não tem nenhuma indicação que aquele indivíduo que eu coletei, ele já tenha sido divulgado na literatura. O que que a gente faz? Aí sim, a gente vai classificá-lo, tá? Aí a gente vai fazer uma publicação, tá? A gente vai fazer uma descrição, a gente vai botar foto, a gente vai fazer desenhos caracterizando aquele indivíduo, e aí a gente pode até nomear aquele indivíduo. Lembrando que a gente precisa obedecer critérios da nomenclatura científica, tá bom? Segunda característica é o seguinte, fui lá no campo e encontrei agora um sapo. Sapo que a gente conhece como sapo cururu. Ih, professor, isso aí todo mundo sabe, todo mundo conhece ele, né? Beleza. Então, eu não vou mais classificá-lo. Por quê? Porque não adianta descrever um animal que já foi descrito. Ele já foi descrito, esse animal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou identificá-lo, certo? Não vou identificá-lo. Identificá-lo como uma espécie conhecida como tal. E aí, com base em quê? Com base nas descrições que já foram pré-estabelecidas. Ah, porque o sapo cururu tem tantos centímetros, tem uma glândula parótida que quando aperta, libera. A coloração dele é assim, a pele tem uma determinada textura, ele vive em um determinado habitat, tá? Ele se alimenta disso, e a gente vai fazendo essas caracterizações. Tá? Normalmente, essa classificação hoje, ela conta com recursos visuais. Lá no passado eram desenhos, hoje se mantém, tá, os desenhos, mas a gente também acrescenta aí as fotografias, tá bom? Professor, mas me diga uma coisa, tá? Então a gente faz uma análise evolutiva, né? Por que que a gente precisa fazer essa análise evolutiva? Porque quando a gente olha para as características, a gente pode gerar algumas dúvidas, como eu disse para vocês. Lá no passado, a gente olhava para os seres vivos e dizia, olha, os animais que voam são esses, esses e esses, né? É fácil olhar para vocês, tá? E aqui, gente, não era uma questão, tá? Aqui é uma característica, são os objetivos da sistemática, tá bom? É fácil a gente entender que uma borboleta e um passarinho, né, um pombo, eles não pertencem ao mesmo grupo, mas os dois apresentam asas, né? Então, como é que a gente vai conseguir separar um grupo de um ou de outro, tá? Aí a gente tem aqui, ó, dois tipos de características, tá? As características que a gente entende como características homólogas, tá? E as características que a gente entende como características análogas. O que é isso, professor? As características homólogas, tá? Homo, de igual, tá? Significam dizer que elas têm um mesmo ancestral comum, certo? É o caso dessas estruturas que vocês estão vendo aqui. Todos esses organismos pertencem ao filo Chordata. E que filo é esse, professor? É um filo do grupo do reino Animalia, do reino animal. A nadadeira dianteira de uma baleia, o braço dianteiro de um sapo, a pata dianteira de um cavalo, a pata dianteira de um leão, o braço de um ser humano, a asa de um pássaro, pertencem aqui ao que? A mesma origem embrionária. Esses ossos que estão mostrados aí para vocês, eles têm o que? A mesma origem embrionária, certo? Embora desempenhem funções diferentes, a nadadeira da baleia serve para ela nadar, as asas do pássaro servem para ele voar, a pata do leão para ele correr, atacar, pegar suas presas, o do ser humano manipular objetos, segurar objetos, tá? Embora as funções sejam diferentes, a origem embrionária ela é a mesma. E essa origem embrionária, ela é um critério evolutivo. Em algum momento do passado, nós fomos algum momento do passado, os nossos ancestrais pertenceram ao mesmo grupo taxonômico, tá?
E as características análogas, professor, referem-se a estruturas que até têm uma semelhança morfológica, podem desempenhar a mesma função, mas não têm a mesma origem embrionária. É o caso das asas da borboleta e das asas de um morcego ou as asas de um pássaro, certo? Ambos servem para voar, porém a origem embrionária não é a mesma. E aí a gente pode criar e situar esses grupos dentro de gráficos. Esses gráficos aqui que a gente tem são os chamados cladogramas. O que é um cladograma, professor? Clado, tá? Tem a ver aí como grupo taxonômico. E gramas é a grafia ou gráfico. Então, cladograma, ele é um gráfico qual a gente pode associar esses diversos grupos aos critérios filogenéticos, tá? A origem evolutiva. Então, quando a gente olha para um gráfico como esse, lembrando que esse gráfico aí que a gente tem, esse cladograma que está aí, ele é um cladograma didático, tá? Os cladogramas científicos, eles são um pouquinho mais complicados, né? Um pouquinho mais profundos, tá? Tem muito mais grupos, certo? O que eu estou observando aqui, professor? Então, esse gráfico, ele tem uma leitura, tá? Quando a gente olha para ele, a gente vai ver algumas leituras, tá? A gente vai olhar sempre numa perspectiva temporal, tempo, certo? O tempo ele vai passar sempre nesse sentido, de baixo para cima, pode ser de um lado para o outro, nesse caso aqui de baixo para cima, certo? Onde em cima a gente vai ter o que teoricamente seria o presente, então quanto mais ao topo a gente tiver, a gente vai estar no presente, certo? Aqui, ó, os dinossauros estão um pouquinho no passado, observa que não estão no passado assim, mas eles estão um pouquinho abaixo, certo? Por quê? Porque eles já foram extintos, certo? E a gente vai ter, ó, uma relação entre eles, tá? Essas relações entre eles são marcadas aí pelos grupos onde qual eles estão pertencendo. Tá? Lá no passado, aqui, ó, essa pontinha aqui, seria o tal ancestral comum, certo? Ancestral comum. Todo mundo aqui, o anfíbio, mamífero, tartaruga, aves e lagartos pertenceram a um ancestral comum. Todo mundo foi um animal lá do passado, certo? E à medida que o tempo foi passando, certo? Mutações foram acontecendo, certo? Esses organismos começaram a mudar, passaram por critérios de seleção natural. Vocês já estudaram um pouquinho os critérios de seleção natural. E aí, o que aconteceram? Esses grupos começaram a se separar, tá? Então, cada estruturinha dessa aqui, ó, que eu vou apontar agora para vocês, tá? Ó, cada nó representa um período histórico em que os grupos se separaram, tá? Então, normalmente, depois de um nó como esse, tá? Ou antes de um nó como esse, alguma característica surge separando fortemente esses grupos, tá? Então, os anfíbios começaram a se separar de um grupo, tá? Porque surgiu uma característica que era comum aos grupos dos mamíferos, das tartarugas, das aves e dos lagartos, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, botar aqui de roxo, se eu botar aqui, ó, um X, esse X aqui representa o quê? Uma característica que surgiu, tá? Lá há milhares e milhares de anos, que provavelmente vai estar em todos os organismos como mamíferos, tartarugas, aves, lagartos e assim por diante.
tá? Todos esses organismos vão ter. Só quem não vai ter essa característica X é o grupo dos anfíbios, certo? Se eu colocar aqui uma outra característica, certo? Nesse pontinho aqui, ó, e dizer que é uma característica Y, tá? O que está acontecendo? Essa característica ela surge separando o grupo das tartarugas do grupo das aves, dos dinossauros e dos lagartos. A característica Y ela surge depois do nó que separou as tartarugas de tal. Essa característica Y ela não vai aparecer nos anfíbios, ela não aparece nos mamíferos, ela não aparece nas tartarugas, ela só vai aparecer nas aves, nos dinossauros, que até já foram extintos, e nos lagartos e serpentes, certo? Então, pode ser alguma característica do tipo, tá? Professor, a ave, dinossauro, a ave está mais perto do dinossauro, vocês sabiam disso? Tá? Então, os dinossauros, a gente normalmente, quando a gente assiste um filme de dinossauro, Jurassic Park, Jurassic World, a gente sempre associa aos répteis, né? Aos lagartos. De fato, eles eram répteis, mas geneticamente, eles são mais próximos do grupo das aves, hoje em dia, do que, de fato, dos atuais lagartos que a gente conhece, tá? Observa que nesse gráfico aqui, ó, a linha, tá? A linha que tá aí, ó, depois desse Y, ela separa, ó, lagarto veio para a direita, tá? Vou riscar aqui de amarelo, ó. A linha que veio aqui para lagarto, ela é diferente dessa outra linha que gerou aves e dinossauros, certo? De fato, ave e dinossauros são grupos bem diferentes, tá? Porém, você vai ver que o grupo das aves e dos dinossauros estão mais próximos, tá? Do que o grupo dos lagartos. Conta para mim aí se você sabia disso. Tá? Normalmente as pessoas imaginam, na hora que assistem um filme, Jurassic Park, Jurassic World, imaginam que o grupo dos dinossauros é mais próximo dos lagartos. E, na verdade, não é, tá? Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, tá? Observe que a linha dos dinossauros, ela termina um pouquinho abaixo, isso é proposital. Para dizer que os dinossauros, esse grupinho aqui, ó, vou fazer uma linha aqui, ó, em escala de tempo, ele acabou, ele desapareceu há mais tempo do que o presente, certo? Quanto mais ao topo, mais próximo do presente a gente vai se encontrar, certo? Então, anfíbios que estão lá no topo, os mamíferos que estão lá no topo, as tartarugas, as aves, embora sejam diferentes, eles passaram por processos de seleção natural, de evolução, tá? O suficiente para dizer que as características que eles têm hoje é o suficiente para eles sobreviverem, certo? E serem evoluídos o suficiente. Agora sim, questão 2. Tá? Fica atento aí, queridos. O cladograma abaixo representa a relação evolutiva entre os membros da superfamília Hominidea, tá? Professor, superfamília é uma família que está acima, ou é um grupo taxonômico que está acima das famílias, tá? Então lembra lá, família tá onde, tá? Como é que a gente lembra? A gente lembra fazendo a mnemônica. Ré, fi, có, fa, gi. Certo? Então, ele é um grupo que está o quê? Ó, acima de família, mas é um grupo inferior ao grupo das ordens. Certo? Isso é um grupo da superfamília, tá? Então, o que eu posso ler aqui, ó? Superfamília é o maior grupo. Dentro do grupo da família, a gente vai encontrar o grupo da família, propriamente dito, tá? Então, dentro da superfamília Hominidea, a gente separa em duas grandes famílias, tá? Hominidea e Ilobatidae, certo?
Dentro da subfamília, separam-se grupos. Dentro da família, separam-se grupos de subfamílias. Tá lá. Subfamília Hominae, Homininae e Ponginae, tá? Das subfamílias se dividem em grupos. Dentro do subfamília, separam-se as tribos. Hominini e Gorilini, tá? E aí, do grupo Hominini, a gente separa em dois gêneros. O gênero Homo, o gênero Pan, certo? Homo é o gênero do qual o ser humano pertence. Homo sapiens, certo? E aí os demais, gorila, pongo, pertencem a gêneros diferentes. Pergunta, tá? Vamos fazer essa aqui junto, eu não vou dar tempo para vocês não, tá? A gente vai responder junto, porque precisa ficar olhando pro quadro para a gente poder responder, tá bom? Bora lá, quero que vocês prestem atenção e comentem aqui no nosso chat. Alternativa A. Homens. Quem são os homens, gente? Pertencem a que gênero? Ah, professor, pertence ao gênero Homo, tá? Pertence ao gênero Homo. Ele nem explica pra gente, porque eu já espero que você saiba disso. O ser humano pertence à espécie Homo sapiens e, como tal, pertence ao gênero Homo, tá bom? Homens e os gibões. Quem são os gibões? Pertencem aqui, ó, ao grupo dos Ilobatidae, tá? Cadê o Ilobatidae? São a uma família, certo? Não possui um ancestral comum. Tá certo isso? A alternativa A tá certo isso? Homem pertence ao gênero Homo, tá? Eu vou apagar aqui para a gente só ver o que as alternativas estão falando, ó. O homem pertence ao grupo do Homo e o gibão, que pertence ao grupo dos Ilobatidae, não tem um ancestral comum. Tá certo isso, professor? Tá errado, professor. Por quê? Olha lá, ó. A superfamília mostram a relação existente entre esses dois grupos, certo? Então, esse aqui é uma alternativa falsa. Vamos ver o 2. Alternativa B. Homens, gorilas, tá? Então, homens pertencendo ao gênero Homo, tá? Gorila pertencendo aqui, ó, ao grupo gorila. E orangotangos pertencente ao gênero dos pongos. Pertencem a famílias diferentes. Homens, gorilas e orangotangos, que são os pongos, pertencem a famílias diferentes. Tá certo isso? Eles pertencem a famílias diferentes? Olha lá, ó. Homem, o homo, pertence a qual família, professor? Vamos seguindo a linha aqui, ó. Seguindo a linha da tribo, subfamília, família Hominidae. O gorila, de novo, ó, segue a linhazinha, ó. Gorolinae, Hominidae, opa, de novo, é a mesma família, tá? E o pongo também. Só você seguindo as linhas, vocês vão observar que eles pertencem à mesma família, tá? Então, aqui, ó, a alternativa B também é falsa. E aí, Melk. Bora lá, Melk. Vamos junto, é junto. Alternativa C. Homens. A próxima questão eu vou deixar vocês responderem, tá? Alternativa C, ó. Homens, gibões. Olha lá, quem é o gibão? O professor não está dizendo quem é o gibão, não. Olha lá, ó. Na alternativa A, qual é o grupo? Certo? Homens gibões e chimpanzés possuem um ancestral comum? O pessoal de Palmeira já deu a resposta aqui, tá?
E aí, homens, gibões e chimpanzé possuem um ancestral comum? Tá todo mundo dentro desse grupo? Todo mundo pertence a esse grupo? Todo mundo tem um ancestral comum lá no passado? Vamos ver as D. Homens orangotangos, que pertencem ao grupo dos pongos, e gibões são primatas pertencentes à mesma família. A alternativa D está certa isso? A alternativa D, ó, homens pertencente ao gênero Homo. Vamos voltando aqui, ó. Vou apagar todo esse rabisco aqui, ó, para que a gente olhe só para essa alternativa D, certo? Homem pertencente a esse gênero aqui, ó, Homo, certo? Orangotango, que é do grupo dos pongos. Pongos, beleza. E os gibões. Pertencem à mesma família? Não. Gibão não, gente. Olha lá o gibão. Homem e pongo pertencem à família Hominidae, certo? O gibão está pertencendo a outra família chamada Ilobatidae, certo? Ou seja, a alternativa D também é falsa. A alternativa correta aqui para a gente é a alternativa C, tá? Homens, gibões, chimpanzés pertencem a um ancestral comum. E se a gente voltar aqui, quem é esse ancestral? É a própria subfamília, tá? Hominoidae, certo? Beleza? Deu para ficar claro, pessoal de Palmeira, que está participando, estão arrasando. Nós. Agora é vocês. Agora eu quero ver a participação de vocês, tá? Vou dar 1 minuto aí para vocês lerem e me darem aí a alternativa correta. 1 minutinho para vocês. Bora lá. E aí, pessoal? Qual dessas alternativas é a correta? A, B, C ou D? O enunciado está dizendo, classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa seres vivos de acordo com, alternativa A, o ancestral mais próximo e os padrões observados. Alternativa B, maior número de espécies e o ecossistema. Alternativa C, a forma como se alimentam e o habitat. Alternativa D, características comuns e as relações de parentesco evolutivo. Tranquila, né? Tranquila demais. Gente, as características morfológicas, as características fisiológicas, elas são importantes, tá? Mas o parentesco evolutivo é um dos pontos chaves para conseguir compreender isso, certo? Característica genética é utilizada, tá? Uma análise genética, tudo isso é utilizado para responder a esse critério. Mais uma questãozinha aqui para a gente, ó. Uma espécie pode ser definida como... Ih, professor, o senhor não disse, não. Como é que uma espécie pode ser definida?
Bora responder junto essa, que aí a gente aprofunda com a nossa explicação direitinho, tá? Bora tentar. Como é que vocês conseguiriam entender e classificar uma espécie, tá? Então, gente, espécie é o grupo mais fechadinho, certo? Que vai apresentar o maior número de similaridades, tanto morfológicas como evolutivas. Mas como é que eu separo um grupo que está dentro da mesma espécie ou que não está dentro da mesma espécie? O que que faz o indivíduo pertencer ou não a isso? Tá? A alternativa A sugere que seja um ser vivo com diferenciação morfológica. Eu não sou igual a Maria, eu não sou igual a Iracema, tá? Nossa professora assistente aqui do estúdio, mas a gente pertence à mesma espécie, então isso não é o suficiente, tá? A alternativa B vai dizer que uma espécie é um tipo de animal vegetal. E os fungos? E as bactérias? E as algas não pertencem a espécies? Falso. A alternativa D de dado vai dizer uma comunidade de seres vivos que habitam o mesmo lugar, certo? Isso aqui vai estar nas relações ecológicas, tá? A gente vai pensar aqui talvez em uma população, talvez em uma comunidade, certo? Beleza? A própria comunidade pode ser isso. Não tem a ver exatamente com espécie. Tá? A alternativa correta aqui para a gente seria justamente a alternativa C, galera. Um conjunto de organismos semelhantes, tá? Semelhantes em que aspecto, professor? Características. Pode ser morfológica, fisiológica, tá? Que compartilham características exclusivas entre si. E aí o ponto mais importante para vocês, tá? São capazes de se reproduzir, gerando descendentes férteis. Como assim, professor? É capaz de cruzar, certo? E o que a prole que ele gerar, o seu filho, ele seja fértil, tá? Essa é a grande mote para entender o que seria uma espécie. Bora lá. Faz o seguinte, tem como passar o slide sem mostrar aqui o gabarito da questão 5? Só para a gente explicar para eles essa classificação? Tem? Porque se eu passar ali no 5, vai sair o gabarito da questão 5. Eu não quero mostrar o gabarito da questão 5. Eu quero passar... Isso, valeu. Ó. Então, isso aqui é o grupo de espécies, tá? Esses dois animais que vocês estão vendo aqui são animais relativamente diferentes. Hoje a gente já sabe que não, tá? Que eles são da mesma espécie, tá? Então, sobre o ponto de vista biológico, tá? A espécie é um grupo natural constituído pelo conjunto de populações cujos indivíduos com o mesmo fundo genético, são morfologicamente semelhantes e podem cruzar-se entre si, real ou virtualmente. Como assim, professor? É online, é? Pela chamada de Meet. Não, galera, tá? Não. Virtualmente significa dizer que eu não vou cruzar diretamente, mas que eu consigo cruzar de forma indireta, certo? Seja por uma reprodução assistida ou, tá, eu cruzei aqui com um animal e aí depois, eu assisto não, né? Mas esse cachorrinho cruzou com outro cachorrinho, aí o filho deles conseguiu cruzar com o que cruzou, começa a misturar. Então, seja diretamente ou indiretamente, que a gente vai dizer aqui como virtualmente, geram o mesmo descendente. Isso é espécie. Olha só como a gente... Olha esses exemplos aqui, que são exemplos clássicos da biologia, tá? Quem que a gente tem aqui, ó? Um jumento, certo? Na esquerda de vocês, pertence a uma espécie, certo? A gente dá esse nome para ele, Equus asinus, tá? É um nome científico do jumento, reconhecido no mundo inteiro, tá?
E o cavalo, tá? Que está no lado da direita de vocês. Normalmente a gente chama o cavalo o macho e a égua a fêmea, mas é uma espécie só. Equus cabalos. Esse é o nome científico do cavalo. Lá nos Estados Unidos, se você chegar lá ou na Inglaterra, você vai falar cavalo, eles não vão entender, eles vão entender horse. Mas eles pertencem a espécies diferentes. Significa dizer que se eu cruzar um cavalo com um jumento, não dá para nascer descendente, certo? Errado. Pode nascer descendente, só que o descendente dele, o filho deles, não é fértil. Significa dizer que o filho deles não consegue gerar outros filhos. Ou seja, os filhos que podem nascer do cavalo e do jumento são o que a gente chama de híbrido. Tá aqui, ó. Quando o jumento cruza com a égua, ele gera uma mula ou um burro. Quando o cavalo cruza com a jumenta, ele gera o bardoto ou a bardota. Esses indivíduos aqui são o que a gente chama de híbridos. Volta aqui. Híbrido não é uma espécie. É um ser vivo, é claro, tá? Mas não é uma mesma espécie. Ele é uma mistura de duas espécies diferentes. Nem todos os seres vivos conseguem, né, se reproduzir gerando híbridos. Esse aqui é um caso clássico, porque, queira ou não, eles fazem isso naturalmente e muitas vezes isso é incentivado até mesmo pelo ser humano, tá bom? Queridos, hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Próxima semana a gente vai entrar dentro de algum desses grupos, tá? Taxonômicos, a gente vai conversar um pouco mais sobre as bactérias, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima sexta-feira. Ah, e fica ligado que também tem aulas do Meu Pequeno Mundo que vocês encontram disponíveis lá na plataforma do Canal Educação. É o site canaleducacau.tv. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.